Amém. Só em Ti, Senhor Jesus, meu coração pode se acalmar. Irmãs, nós já alimentamos o nosso espírito, podem se sentar. Com os hinos, desfrutamos e louvamos o Senhor. Já foi um alento para nós, não foi? Mas a nossa reunião está só começando. E agora nós temos um momento muito especial. Esse momento vai te ajudar e me ajudar, ajudar você que está em casa, a cuidar do nosso lar, nos fortalecer. Então, nós vamos chamar agora de nosso encontro. Vocês que estão aí se sintam representadas pelas irmãs que eu vou chamar, tá bom? Amém, irmãs. Nós estamos aqui nessa tarde e estamos felizes por vocês estarem aqui. Como foi cantado, o Senhor as trouxe aqui, né? E nós queremos dar as boas-vindas mesmo. Já foram dadas as boas-vindas, mas nós queremos novamente dar as boas-vindas a vocês. E falar que o Senhor as ama tanto. O Senhor nos ama tanto, né? Nós somos mulheres. E eu vou dizer para vocês, eu sou feliz em ser mulher, porque as mulheres são criativas. Olha só essas coisas lindas aqui, ó. Nós somos criativas. Então, eu quero falar assim, falar sobre o encontro mesmo, né? Dar as boas-vindas, mas porque o nosso tema é fortalecidas para fortalecer. Então, como nós somos fortalecidas? Através da palavra, através dos nossos encontros, né? De estarmos juntas, né? Uma aprendendo com a outra, isso é muito importante. Então, nós estamos aqui para isso. Para aumentar um pouquinho mais o nosso azeite, das nossas vasilhas. Hoje o azeite está barato, hoje está fácil de comprar, né? Todo lugar que você vai tem azeite, né? Toda reunião que você vai, você acumula um pouquinho de azeite. Cada encontro tem um pouquinho. E nós estamos aqui hoje para comprar mais um pouquinho de azeite, né? E ajudar umas às outras também, né? Então, quero dizer que o Senhor, Ele tem nos sustentado mesmo, já foi falado que estamos passando por crises, dias difíceis e tudo, mas o Senhor está conosco e tem nos sustentado, e vai continuar. Né? Nós podemos perseverar, devemos perseverar, porque o Senhor está conosco, Ele é conosco. Então, nós vamos falar sobre os ministérios, onde a mulher participa, né, na igreja. Né? Nós temos diversos ministérios na igreja, e todas nós somos aptas a participar, né? Hoje aqui, por exemplo, nós vamos falar de alguns ministérios, não de todos, né? O de música, né, vocês já viram, né? As irmãs cantando, né? É um ministério maravilhoso de louvor, que traz a presença do Senhor. E eu vou falar sobre o ministério de casais na igreja, né? Que há muito tempo, desde o começo da nossa vida cristã, que eu e meu marido, nós, assim, cuidamos dessa área, cuidamos das pessoas, dos casais, né, das dificuldades, né, dos momentos difíceis, momentos de crise. Então, nós estamos sempre prontos a orar, a aconselhar, a estar juntos, né? Então, eu quero falar também sobre a aliança entre o casal, né? Eu acho que a coisa mais importante é a aliança entre o casal. Porque a aliança, irmãs, a aliança é uma coisa tremenda, ela não se quebra. Deus já fez muitas alianças com o povo. Vocês veem, ao longo das Escrituras, o Senhor fazendo alianças com o povo, né? E o Senhor sempre foi fiel a cumprir essas alianças. Então, nós também, no dia que nós nos casamos, nós fizemos uma aliança. Nós prometemos algumas coisas. Então, eu quero falar disso. E para conservar essa aliança, nós temos muitas coisas que a gente pode fazer, né? Tem os momentos de perdoar, né? Quantas coisas acontecem, às vezes precisamos perdoar, né? E o Senhor é enfático sobre isso, quando diz que o perdão também é eterno, porque 7 vezes é completude, 7 quer dizer completude, né? Então, ele não fala, não digo nem 7, 70 vezes 7. Quer dizer, mais completo ainda, o perdão é eterno. Às vezes a gente fala, que coisa, eu não vou perdoar de novo por isso. Mas o Senhor nos manda perdoar. E nós, mulheres, parece que nós temos mais capacidade disso, de perdão, de perdoar. Né? Parece que nós somos mais, não sei, nós somos diferentes, nós amamos mais, acho que é isso. Nós temos mais amor, porque senão o Senhor não teria dito ao homem, né, que amai vossas mulheres, porque eles têm dificuldades nessa área. Né? E para a mulher, o que ele diz? Ser submissa, nós temos problemas nessa área aqui. Eu quero falar disso também.
porque a submissão é uma bênção para nós. Às vezes achamos que é uma carga em cima de nós. Não, é uma bênção. E basicamente é isso. Eu quero falar mais de algumas coisas, mas nós vamos passar para os próximos ministérios. Então, o casal, quando ele casa, né, o casal, eles se encontram, eles casam, mas eles têm filhos. Então, nós vamos falar do ministério de crianças na igreja. E a Edilene, ela cuida do ministério de crianças na igreja. Então, ela vai mostrar para vocês algumas coisas, algumas maneiras de vocês criarem seus filhos. Depois eu vou falar sobre a minha parte. Eu vou lá, vai dar uma pincelada também, depois volta para mim, aí nós vamos falar. Tá bom? Amém, amadas. Boa tarde. É muito bom ver vocês aqui, né? A gente lembra dos nossos outros encontros, né? É tão bom, né? E quando o casal, ele casa, logo vem os filhos. Os filhos. É difícil, né? Porque a criança não vem com manual, né? Se viesse com manual, seria fácil, né? Nasceu, agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Se ele chorar, eu vou dar isso, vou dar aquilo. E não é assim. Aí, o que a gente faz? A gente vai atrás dos cursos, né? Quantos cursos? Como educar o filho? Palestras. Quantas palestras? Eu fui muitas. Muitas palestras. Como educar o meu filho. E, às vezes, não dá certo. Aquilo que falou lá no curso, eu fiz. Só que aí, não deu nada certo. Mas só que a vizinha fez o mesmo curso e conseguiu. Deu certo. Aí você pensa assim, puxa, será que o erro está em mim? Não, irmãs. Cada criança tem uma personalidade. Cada criança tem uma maneira de ser tratada, de ser cuidada. E nós, como mães, passamos mais tempo com os nossos filhos. Nós sabemos como lidar com eles. Claro, às vezes a gente fica perdida. Nossa, isso nunca aconteceu. O que eu vou fazer agora? Né? Quantas vezes a gente se sente assim, sem saber o que fazer? Eu, muitas vezes. Né? Hoje aqui, nós não vamos ensinar nada, porque eu não sei nada também. Mas nós vamos saber que há um manual. Eu vou falar para vocês. Tem manual, sim. E o manual é a palavra. O Senhor nos deixou na palavra muitas coisas referentes à educação dos nossos filhos. Com sabedoria, com ousadia. E o Senhor nos fortalecendo dia a dia para agir em toda e qualquer situação. Por quê? Nós, mães, temos uma missão. Qual que é a nossa missão? Gerar vencedores para reinar com Cristo. Irmãos, nossos filhos, eles nascem de uma maneira. Alguém ensina o filho a mentir? Não, eles mentem. E a gente precisa falar, uma mentirinha. Não. Ele já vem configurado de uma maneira. Essa configuração não é do Senhor. E nós temos que reverter essa configuração. Então, hoje, nós vamos falar só um pouquinho. Eu vou dar algumas experiências e nós vamos falar só um pouquinho do que a gente pode fazer para nós pregarmos o Evangelho para os nossos filhos, para nós gerarmos esses vencedores. Porque eles são crianças e eles vão crescer. E eles virão adolescentes e jovens. Não é mesmo, irmã Daniela? É verdade. E quando chega no momento que ele vira adolescente, parece que a gente fica perdido, né? Fala, meu Deus, agora está naquela famosa fase, a aborrecência, eu não sei o que eu faço. Porque você tenta, você não consegue atingir o coração dele. A tecnologia, eles estão tão avançados que, como foi no nosso tempo, não é hoje. E você não consegue atingir o coração deles. E quando é jovem, então? Quando é jovem, ele está preocupado com o trabalho, com estudos, e ele acaba esquecendo, porque ele foi criado. O jovem foi criado para fazer parte do exército de Deus. O adolescente foi criado para ter uma identidade com o Senhor. Eu não tenho filhos ainda, mas contando para as irmãs uma experiência que marcou muito a minha adolescência.
Quando eu era adolescente, eu tinha minhas amigas e eu adorava sair com elas, mas eu nunca deixei de ir na reunião. Então, eu ia depois da reunião, que era domingo à noite. Aí, teve uma vez que eu estava me arrumando para ir na reunião, a minha casa tem um fundo, eu fui estender a toalha e meu pai estava no banheiro. Irmãs, ele estava gemendo por mim. Aquilo me assustou tanto, quase que eu bati. Falei, tá tudo bem? Mas ele estava orando para o Senhor me guardar. Que, independente se eu fosse sair, eu não estava fazendo nada demais, era só uma volta na praça. Mas aquela oração do meu pai me gerou tanto temor, eu me senti tão protegida e, ao mesmo tempo, tão... Senhor Jesus, eu sou do Senhor. As minhas atitudes não podem ser qualquer atitude, porque eu pertenço ao Senhor. E esse é o papel da mulher na casa. Tem um versículo de Efésios que diz: a fé é um escudo espiritual que protege a tua família. Você é esse escudo espiritual que protege a tua família na tua casa. Senhor Jesus, que o Senhor nos fortaleça. E para ser uma mulher fortalecida, a Marilda vai nos encorajar um pouquinho mais falando sobre o Ministério de Mulheres, para a gente ter essa fé forte, né, Marilda? Amém, amém, amadas. Muito bom estar aqui essa tarde, nesse evento maravilhoso. Depois de tanto tempo reclusas em casa, o Senhor está nos permitindo, né, nos reunirmos, ainda com certas restrições, mas já é o começo, né, de uma abertura, nós podemos nos reunir, nós não podemos deixar de nos reunir. Graças ao Senhor, pela igreja, pelo cuidado dos irmãos. Irmãs, o Ministério de Mulheres é algo que Deus levantou de uns anos para cá na vida da igreja de uma maneira soberana, porque Deus sabia da nossa necessidade e Deus também tem a sua necessidade. Né? O contexto que nós estamos vivendo hoje em dia, do mundo, do jeito que está indo, Deus sabia que nós íamos passar por problemas, aflição, sofrimentos, nós seríamos abaladas. E o Senhor levantou o Ministério de Mulheres, porque é um cuidado disso, um cuidado de Deus para umas com as outras, para que nós cuidemos uma das outras, nós oremos umas pelas outras. Hoje, irmãs, isso é uma necessidade, né? Então, o Senhor também tem a necessidade dele no mundo, que é de pregar o Evangelho. As pessoas estão aflitas, estão gemendo de dores, estão perdidas, né? Porque não têm um direcionamento. E nós temos a palavra da vida, nós temos, né, o Salvador para eles. Então, esse ministério de mulheres é algo que está no coração do Senhor. O Senhor levantou isso na vida da igreja. Quem são as irmãs que são mais antigas sabem que há muitos anos atrás nós não tínhamos o ministério como nós temos hoje, tão enfatizado, tão encorajado pelos irmãos. Então, se isso está acontecendo, irmãs, é porque Deus preparou para nós e Deus conta conosco. Né? E nós temos que ser com a vontade do Senhor. A pandemia ela veio para mostrar que algo está acontecendo no mundo. As coisas estão mudando ao nosso redor. Né? Então, de uns anos para cá, era uma situação, hoje o mundo está mudando. E daqui para frente, irmãs, as coisas vão estar se intensificando mais. Nós cremos que estamos nas dores de parto e que as coisas vão estar se intensificando e nós precisamos estar preparadas, irmãs. Né? Então, se nós estivermos arregimentadas, preparadas, vigilantes, nós não vamos padecer com as pessoas do mundo, porque nós temos a palavra, nós temos o Senhor. Né? A iniquidade, por outro lado, irmãs, está assolando o mundo, a sociedade, está tirando a verdade, né, como referência, está tirando o conceito de família, está querendo atacar os nossos filhos. Né, está entrando na igreja também. Então, nós precisamos, irmãos, nos posicionar, né, como servas do Senhor, como fiéis do exército do Senhor. Né, nós sabemos quem somos e em que época nós estamos. Nós estamos, né, no início da aurora. A aurora vai logo despontar. Cristo é a luz, né, que veio ao mundo e Ele está voltando. Né, logo Ele vai voltar e nós precisamos, irmãs, é uma oportunidade para que todas nós estejamos preparadas para a volta do Senhor e nós intercedamos umas pelas outras. Irmãs, quando nós recebemos o Senhor, cada uma recebeu um dom da parte de Deus. Esse dom, ele leva aos serviços da igreja. Então, os diversos serviços que nós temos, serviço de crianças, serviço de adolescente, serviços de casais, serviço do ministério de oração, todas nós temos dons. E quando nós exercitamos os dons, leva aos ministérios, aos diversos ministérios.
E isso é algo para que vem nos edificar, isso é para a edificação do corpo de Cristo. Por outro lado, irmãs, nós precisamos, no mundo, pregar o Evangelho. Né? As pessoas precisam da palavra que nós temos. Então, nós temos essas duas vertentes. Na igreja, nós temos os serviços e os ministérios. E no mundo, nós temos a pregação do Evangelho. Então, qual que é o nosso principal foco hoje na nossa vida, irmãs? Nós precisamos refletir. Refletir no sentido, assim, onde nós estamos priorizando o nosso viver, né, as nossas atitudes, o nosso cotidiano. Nós temos os nossos afazeres, nós temos a nossa casa para cuidar, nós temos o nosso trabalho, que muitas vezes isso vem nos pegar todo o nosso tempo, mas nós temos que priorizar o que é mais importante para nós hoje e que leva para resultados eternos, irmã. O nosso trabalho, ele é legítimo, nós precisamos dele, mas ele não vai ter resultado eterno para a nossa vida. Então, nós não podemos perder tempo, muitas vezes, com muitas coisas. Nós precisamos remir o tempo e enfatizar aquilo que vai levar a resultados eternos. Senhor Jesus, né, nós vemos que em Gênesis, irmã, tem uma mulher caindo, né, a queda de uma mulher. Mas em Apocalipse nós temos o quê? Uma mulher pisando a cabeça da serpente. Hoje o Senhor está preparando essa mulher, que nós possamos ser achadas nessa mulher coletiva, que são a igreja, os vencedores. O Senhor está preparando essa mulher hoje, que nós possamos fazer parte dessa mulher e aprender a vencer hoje, para que naquele dia possamos pisar a cabeça da serpente. O Senhor conta conosco. E para isso, irmãs, um grande ministério, um dos principais é a oração, né, Dani? Amém, irmãs. Aleluia por estarmos aqui. Realmente a oração é um grande ministério, né? Como a irmã falou, temos dons na vida da igreja, temos ministérios e tudo isso é dado pelo Senhor. É uma grande honra para nós, né? E a oração, irmãs, é algo que maravilhoso e tudo deve se iniciar pela oração, né? Nessa tarde a gente viu aqui, né, o ministério dos casais, né, das crianças, adolescentes, das mulheres. Mas antes de qualquer ministério, irmãs, nós temos que iniciar com oração. Sempre orar antes, né? Tanto nos ministérios da vida da igreja, também na nossa vida, né, nossa vida familiar, né, com nossa família, nosso trabalho, né? Em todas as áreas da nossa vida, nós devemos iniciar com oração. Na verdade, irmãs, a oração, ela é o nosso principal serviço a Deus, né? Quando nós oramos, nós estamos agradando o coração do nosso Deus, né? Através desse serviço de orar, nós nos aproximamos do Senhor, nos tornamos íntimas do Senhor, né? Através da oração, irmãs, nós podemos desabafar, né, com o Senhor, nós podemos lançar os nossos fardos e receber alívio, né? Não tem maneira mais maravilhosa de ser aliviada do que através da oração. Eu mesma tenho muitas experiências, né? Tive experiência ontem, precisei da oração das irmãs desesperadamente, né? E as irmãs me socorreram e por causa dessa oração hoje eu estou aqui, né? O Senhor permitiu de eu estar aqui hoje, né, irmãs? E através dessa intimidade nós vamos aprendendo a ouvir a voz do Senhor, né? Muitas vezes a gente fala, mas eu oro para saber qual é a vontade do Senhor, mas eu não consigo ouvir o que Ele quer me dizer, né? E o que nós vamos fazer diante disso, irmãs? Vamos continuar orando, né? Quanto mais eu vou na oração, mais eu consigo ouvir aquilo que o Senhor me diz, porque eu fico mais íntima dEle, né? E também, irmãs, eu sou fortalecida, né? Quando eu oro, o Senhor me fortalece. E sendo fortalecida, eu começo também a interceder por outros, né? Então, primeiramente, ir aos pés do Senhor, para sermos fortalecidas, né? E depois, através desse fortalecimento que nós recebemos, nós começamos a orar por outras pessoas, começamos a interceder. Irmãs, nessa tarde nós estamos aqui, só mulheres, né? E eu gostaria de encorajar cada uma realmente a fazer parte desse ministério de oração, né? Nós vemos na palavra exemplos de mulheres orando, né? Lá em Atos nós vimos as mulheres na beira do rio, um grupo de mulheres que diz que parecia ser um lugar de oração,
né? Nós vemos ali as mulheres orando junto ao rio, né? Vemos também a oração de Ana, que foi uma oração maravilhosa, uma oração muito impactante, né? Ana, ela orou, ela chorou, se derramou, ela orou incessantemente, né? Nós vemos ali uma mulher que orou incessantemente e depois nós vemos o resultado, né? Que o Senhor concedeu o filho, né? Concedeu Samuel, e o quanto o Senhor pôde usar Samuel no plano dele. Né, irmãs? Então eu encorajo, né, cada uma aqui que participe. Ao longo da vida da igreja, irmãs, pode perceber. Quando tem uma necessidade de oração, o que os irmãos falam? Pede para as irmãs orarem. Né? Eu estou até vendo a Márcia aqui na minha frente. Né, Márcia? E Campo Limpo é uma cidade, inclusive, que sempre teve essas reuniões de oração, Jundiaí também. E sempre é pedido para as irmãs orarem. Né? Aconteceu alguma coisa, leva para a reunião de oração das irmãs. Né? E isso é uma honra para nós, irmãs, que nós possamos continuar exercitando nossos dons, né? Até que realmente se torne um ministério. E a oração é uma coisa assim maravilhosa, é um ministério que todas nós precisamos estar envolvidas. Né? Amém? Agora eu passo novamente para a irmã Edna, que vai dar continuidade. Amém, irmã? Amém. Bom, por falar em ministério, eu vou falar o seguinte: quando a gente casa, nós nos tornamos o quê? Uma só carne, né? Mas ao longo da nossa vida, o que a gente se torna? Aí a gente consegue, a gente vai viver um ministério depois. Por exemplo, uma só carne se transforma num ministério de uma só carne. Porque você fica tão junto com seu marido, tão, né, se torna um ministério mesmo, né? Mas eu quero falar hoje sobre aliança. Eu acho que a aliança é a coisa mais importante no casamento. Porque a aliança do casal, ela é baseada na aliança de Deus. Porque foi Deus que inventou o casamento. Se Ele inventou isso, então Ele cuida também. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado das nossas famílias, dos nossos casamentos, dos nossos relacionamentos. Então, a aliança é uma coisa que não se quebra. Não se quebra. Toda aliança que Deus fez com o seu povo, Ele não quebrou a aliança. Começa lá no comecinho, né? Quando Ele fez uma aliança com o homem. Ele falou o seguinte, que a terra jamais seria destruída por água. Aí o que Ele fez? Ele colocou um sinal. Então a aliança também tem sinal. E a nossa aliança, o sinal da nossa aliança do casamento é essa aqui, este anel. Este anel. Tem muitos casais, muitas pessoas que são casadas, mas eles não usam este anel. Mas ele é importante. Ele mostra para o mundo que você pertence a alguém, que você é casada com alguém, que você tem aliança com alguém. Você não é uma pessoa solta no mundo, disponível no mundo. Essa aliança mostra que você está ligado a alguém. E é lógico que isso não impede que alguém vai te falar alguma coisa, né, que até desagrade você. Mas, pelo menos, nós temos aqui um símbolo, que é a aliança. Não é mesmo? Então, eu achei interessante isso, um símbolo. Então, toda aliança tem símbolo e toda aliança ela tem impactos também. Por exemplo, quando a gente casa, a gente promete coisas, tem promessas. Então, a gente tem promessas que a gente promete e tem que cumprir também. Né? Então, por exemplo, a gente promete ser fiel, promete, né, amar, e vai por aí, né? São muitas promessas, né? Então, nós temos que cumprir essas promessas, porque a aliança não se quebra. Então, eu quero mostrar para vocês um exemplo na Bíblia de uma aliança. Eu achei, assim, tremendo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, então eles foram, né, até chegar a Canaã. Pelo caminho, eles foram enfrentando diversos povos. Tinha muita gente, assim, eles nem queriam lutar contra ninguém, eles só queriam passar, eles só queriam chegar em Canaã. Mas os povos ficaram apavorados e iam lutar contra eles. E é lógico, o Senhor, né, garantiu a vitória a eles, né? E a vitória, talvez uma das mais importantes, foi aquela de Jericó. Jericó. Era uma cidade fortalecida, com muros fortes e tudo. E o Senhor deu ordem a eles, falando o seguinte: vocês vão dar uma volta na cidade. Só isso, mais nada, com a arca lá na frente, carregada pelos sacerdotes. Então, eu acho que quando eles foram, né, aí o pessoal lá nos muros olhando, falou assim:
Gente, mas que idiotice é essa desse povo fazer isso? Isso leva ao quê, né? Aí no dia seguinte, de novo. E depois de novo. E depois de novo. 7 dias. No 7º dia, eles começaram cedinho e deram uma volta, 2 voltas. O pessoal deve estar achado estranho, né? Caramba, o que aconteceu agora? Mudou a estratégia, né? Mas eles estavam seguros, porque eles tinham muros. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que quando o povo obedeceu à voz do Senhor e gritou, a trombeta tocou e o povo gritou, os muros caíram. Mas o que eu quero dizer é que aquela cidade era muito forte. E o Senhor deu a eles a vitória, muito facilmente, porque eles foram fiéis, eles obedeceram. Mas aí tinha uma cidade próxima lá chamada Gibeão. Eles ficaram com medo. Eles ficaram assim, aterrorizados, né, de medo. Aí o que eles fizeram? Usaram uma estratégia e levaram, alguns homens foram com roupas velhas, pão bolorento e tal, e chegaram a Josué. E Josué, ele estava tão confiante que ele fez uma aliança com aquele povo. Aí tem uma aliança. Ele fez uma aliança com Gibeão, e Gibeão ficou seguro com a aliança. Quando Josué descobriu que eles eram próximos, o que ele podia fazer? Ele poderia ter pegado o exército e lá destruído, mas não. A aliança valia, ela tinha importância. A aliança é importante. Então, o que aconteceu? Ele não foi lá. Pelo contrário, quando outros reis foram guerrear contra Gibeão, o que aconteceu? Josué, com seu exército, foi ajudar. Então, irmãos, para vocês verem como é importante uma aliança. Quando nós abrimos a nossa boca, quando nós prometemos alguma coisa em aliança com alguém, puxa vida, isso tem muito valor. Isso não são palavras vagas, vazias, não. A aliança é uma coisa tremenda. O Senhor fez uma aliança conosco, com a sua morte na cruz, né? Aliança de sangue. Ele prometeu nos salvar, Ele nos salvou, Ele nos comprou com o seu sangue. Então, a aliança é uma coisa tremenda. Então, nós devemos confiar nisso e acreditar nessas alianças. Mas como que nós vamos conservar, preservar essas alianças? Uma das coisas, igual a Dani falou, a oração, orar juntos. Vocês não têm ideia, vocês têm ideia, sim. Eu creio que vocês têm ideia, sim, que orar junto com alguém, junto com o seu cônjuge, principalmente, gente, isso tem um poder tremendo. É um poder grandioso, orar junto com o cônjuge. Parece que o Senhor abre as portas, Ele abre as janelas dos céus. Então, por exemplo, a oração, a intercessão pelos filhos, por pessoas mesmo, por casais. No nosso caso, a gente ora por casais. Então, orando junto, orando separado é uma coisa, mas se você ora junto é diferente. Tem poder essa oração. Então, orar junto, você reforça a sua aliança no seu casamento. Uma outra coisa tremenda é o perdão. Porque perdoar é um negócio difícil. Igual eu falei no início, Pedro chegou, Senhor, 7 vezes, né, eu devo perdoar. E o Senhor falou assim, eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Por quê? Porque o perdão é uma coisa eterna. Deus é amor e Ele perdoa sempre. Então, por que nós não vamos perdoar? A oração do Pai Nosso nos condiciona a receber a bênção do Senhor. Como? Se nós perdoamos. Então, o perdão de Deus só vem sobre nós quando nós liberamos o perdão. Então, perdoar é muito importante e também renova a nossa aliança. Porque muitas vezes um ofende o outro. Nós ofendemos, nós falamos muito, nós somos mulheres. Nós somos criativas, então nós falamos muito. Então, muitas vezes falamos coisas que desagradam. Mas o perdão, o pedido de perdão é tão simples. É tão simples. Para voltar à comunhão, no casamento, um pedido de perdão é maravilhoso. É igual invocar. Quando você invoca o nome do Senhor, é a maneira mais fácil de você ter comunhão com o Senhor. Então, você invoca, ó Senhor Jesus, e você já tem comunhão com o Senhor, de novo, né? Então, o perdão é isso, ele renova a nossa aliança. Ele volta, né? Volta ao começo, né? Outra coisa muito boa também é acordo.
O acordo entre o casal, nós devemos ter acordo um com o outro, não fazer as coisas sozinhas, não comprar coisas assim, escondidinhas, sem falar com o nosso marido, nada. Nós devemos ter acordo em tudo, porque é nisso que o Senhor nos abençoa. O Senhor se agrada disso, desses acordos que nós podemos fazer. E uma outra coisa também interessante são os papéis. Papel, cada um tem seu papel. Homem e mulher, eles são iguais, assim, no que diz respeito a... Assim, o Senhor criou o homem e mulher igual. Mas nos papéis, nós somos diferentes. Em essência, somos iguais, mas na maneira de agir, na maneira de servir o Senhor, nós somos diferentes. Igual a Dani falou, né? Oração na igreja. Quem mais ora? São as mulheres. Então, incumbido com a palavra, é os homens, os varões. Então, irmãs, nós somos preciosas para Deus, sabia? Porque se não fôssemos, não existisse aquele texto que diz: a mulher sábia edifica e a tola destrói. Porque se nós não tivéssemos poder em nossas mãos para destruir, por que Deus ia falar isso? Por que ia estar escrito isso lá? Não precisaria, né? Então, nós temos esse poder nas nossas mãos. Nós podemos edificar, mas nós também podemos destruir. Então, irmãs, vamos pensar nisso. Vamos viver uma vida de aliança no nosso casamento, uma vida saudável com o nosso marido, né? Com perdão, né? Com submissão, que eu nem falei da submissão. A submissão é uma bênção de Deus para nós, porque submeter é muito fácil comparado com o papel do homem. Ele vai ter que chegar diante de Deus e nos apresentar a Deus, a nós mulheres e aos nossos filhos. Então recai sobre ele um peso muito grande. Então nós devemos só ser submissas, só isso. Só ser submissas, é tão fácil, não é? Então, mas o dia que nós entendermos que ser submissa é uma coisa que tão fácil e que o Senhor nos abençoa e renova a nossa aliança através da submissão, nós vamos ser mais submissas. Então, essa é a minha palavra, a minha mensagem para vocês hoje. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde e nos faça mulheres submissas, mulheres que preservam as suas alianças, né? As nossas alianças. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Submissão e missão, né? A nossa missão de gerar vencedores. Irmãs, às vezes a gente fica pensando, nossa, que missão é essa, não? Tão forte. Tem um versículo em Atos 2:39 que fala assim, ó: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, irmãs, nós temos dentro de nós o Espírito, e essa é a promessa do Senhor. Então, o que nós temos que passar para os nossos filhos? É a pessoa do Senhor. Não adianta eu passar métodos, eu passar religião, não adianta, eu tenho que passar uma pessoa para o meu filho, né? Como que eu vou fazer isso? O meu filho me vê invocando o nome do Senhor? O meu filho me vê cantando hinos, orando? Ele me vê ajoelhada, orando? Irmãs, nós somos o espelho dos nossos filhos. Então, eles têm que ver em nós, né? Para ele fazer. Uma atitude vale 1000 vezes mais do que 10.000 palavras, do que sermões, não é? A gente sempre está falando, não faz isso, não faz isso, não faz isso. A gente fala para não mentir. Aí bate lá na porta e fala assim, fala que eu não estou. E aí? Não é? Então, nós temos que estar muito atentas às nossas atitudes, principalmente em relação à igreja, em relação ao Senhor, não é mesmo? Eles aprendem mais ao ver a minha consagração do que se eu ficar falando muito para eles. Algo muito importante também é ter uma rotina com eles, de ler a Bíblia, de orar. Você não precisa ficar meia hora, 2 horas ali orando, lendo com ele. Não, 10, 15 minutos. Né? Olha, o que você ganhou aqui? Vamos orar agora? A gente precisa orar por tal situação. Vamos ajudar o papai. Vamos orar. Né? Ele vê isso em nós.
É muito importante. A criança, ela sabe que está sendo amada quando os pais doam seu tempo para eles. Então, se eu não fico com meu filho, ele vai achar que eu não estou amando. E isso é coisa da criança, irmãs. Não é, ai, para quê? Não, irmãs, são assim. Então, se eu pego um tempinho com meu filho para orar, para ler a Bíblia e para brincar, se eu brinco com ele, nossa, eles ficam muito felizes. O Natan está sempre, quando ele era menorzinho, hoje ainda também, né? Ele chama o pai dele para jogar Fortnite. O pai dele tentou, mas não dá, né? Porque a cabeça dele está lá na frente e a nossa está aqui atrás ainda. Mas é importante ele ver o pai dele ali. Puxa, que legal. E aí, esses dias, ele instalou um jogo de direção, de dirigir caminhão. E o Lucas emprestou um volante para ele. Irmãos, ele está se achando o máximo, porque ele está dirigindo caminhão. Aí ele me chamou para dirigir. Eu fui lá dirigir. Nossa, só Deus, né? Mas amém, fui lá. Ele amou. Aí ele chamou o pai dele. O pai dele foi lá, dirigiu com ele. Então, eles se sentem amados dessa maneira. E um lugar, o irmão uma vez falou qual é a diferença de aprisco, qual é a importância do aprisco. Né? No aprisco, eles têm proteção e restrição. Então, eu não posso ficar passando a mão na cabeça em tudo que ele vai fazer. Não, eu tenho que disciplinar. Ele tem que se frustrar, ele tem que saber agir quando ele receber um não. Porque se eu fizer tudo para ele, quando ele crescer lá fora, ele vai receber muitos nãos. E aí, como que ele vai agir? Né? Nós temos que dar limites para as crianças, certo? O limite é algo que eles pedem. Né? Hoje, aí fora, a educação moderna, né, fala que tem que ter liberdade, que eles têm que ser o que eles querem. Mas no Senhor, não. No Senhor, há uma identidade e há uma referência. Amém. A identidade deles é que eles são filhos de Deus. Então, não é tudo que eles podem fazer. A referência deles está na Bíblia. Eu sempre falo para ele, Natan, o que está na Bíblia, amém. Agora, o que não está, sai fora. Né? Esses dias ele até veio falar comigo. Ah, mãe, me afastei daqueles dois lá, porque não dá, não. Falei, amém, graças a Deus. Então, quer dizer que ele viu alguma coisa. Né? Ele viu que não estava certo. E a criança, quando ela é pequena, a consciência dela ainda é como um papel em branco, irmãs. Então, que nós sejamos os primeiros a imprimir algo na consciência deles. Amém. Né? Que a gente tem que ensinar até os 12 anos o que é certo e o que é errado. Porque eles não sabem, irmãs. Como eu falei, eles vêm com uma certa configuração. Nós temos que mudar isso. Né? Eles têm que saber o que é certo e errado. A consciência deles tem que cuidar desde cedo. O que difere os nossos filhos dos outros? Não é que eles vão pecar mais ou pecar menos. Pecar menos. Não, irmãs. É que eles vão ter uma consciência aguçada. Eles vão saber que aquilo ali é pecado, que eu tenho que me afastar daquilo ali. Né? E uma última coisa, é aquilo que a Dani falou, em tudo. Nós temos que orar por eles. Nós temos que orar muito, irmãs. Muito. Para tudo, tudo. Qualquer situação, qualquer detalhe, qualquer coisinha, é orar. Senhor, como que eu vou agir nessa situação? Uma vez, eu já contei para algumas irmãs aqui, o Natan, que estava no primeiro ano, 6 anos. Ele chegou na escola, ele encostou na parede e falou, não vou entrar. Ficou lá. Eu falei, como você não vai entrar? Ele ama ir para a escola. Ele amava. Amava. E aí ele ficou ali, encostado. Eu não vou entrar, mãe. Ele nunca fez isso, irmãs. Veio a coordenadora, veio a moça do portão, veio a professora. Ele falou, eu não vou entrar. Eu abaixei, eu falei, é isso que você quer? É. Não vai para a escola? Não. Tá bom, então vamos embora. No carro, irmãs, eu fui orando. Falei, Senhor, eu não quero que ele leve esse costume dele não querer ir na escola. Ah, tá bom, tudo bem, então não vai hoje. Não é assim. Ele tem que saber que ele tem, a obrigação dele é estudar, a obrigação dele é ir para a escola. E eu fui orando. Ele chegou em casa,
Eu falei para ele, agora você vai sentar aqui na mesa. Por quê? Você vai fazer continha, você vai fazer ditado, você vai ler o livro de história. Eu dei todas as matérias para ele. Chegou 9 horas, hora do lanchinho, paramos. Aí ele lanchou e agora nós vamos voltar de novo. Até meio-dia eu dei matéria para ele, dei coisa. Pergunta se ele fez mais isso. Nunca mais, irmãs. Então, o Senhor, Ele nos dá sabedoria. Amém. Quando a gente coloca tudo diante dEle. E até eu comentei com a professora, porque a professora falou, nossa, ele não é de faltar. Eu falei, não. Então, aí eu fiz isso. Ela falou, nossa, você deu mais coisa do que eu, quase não dei nada para eles. Então, irmãs, a gente tem que colocar os nossos filhos diante do Senhor. E em tudo nós temos que orar. Né? Porque a gente sabe que esse mundo está perdido. E o principal, eles têm que saber que eles têm um pai e uma mãe que ama eles. Que a tudo que eles precisarem, nós estamos ali. Eles têm que saber que eles podem contar conosco. Eles têm que confiar em nós. Amém. Não é assim, eu sou seu amigo. Sim, nós somos amigos. Mas, em primeiro, nós somos pais e mães. Amém. Né? Amém, irmãs. Vamos ouvir agora os adolescentes. Amém. Não muda muito quando vira adolescente, né? Apesar deles acharem que já são os grandões, já têm autonomia, mas nós temos que continuar expressando esse amor. Independente da idade do filho, até mesmo quando ele é jovem, quando ele é casado, esse amor tem que permanecer no nosso coração. Tem um versículo em 2 Timóteo que fala assim... Paulo escreve que a fé genuína habitou primeiro em Lloyd e depois em Timóteo, Eunice e Lloyd. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice, e estou certo que habitará também em você. Eu escolhi Lloyd e Eunice porque elas foram citadas na Bíblia uma única vez. Mas por causa do bom testemunho que elas deram de Timóteo, Paulo escolheu Timóteo para ir viajar com ele. E olha como que Timóteo foi útil na mão de Deus. Irmã, eu não sei qual é o seu ministério aqui, se você faz parte do de crianças, de mulheres, de casais, mas o Senhor quer te dar um ministério do amor. Amém. E esse ministério do amor habitou em Lloyd e Eunice, pode habitar em você. Amém. Se você levar esse amor do Senhor para o seu filho. Tem alguns pontos que me tocam muito, por causa esse testemunho que elas deram foi um bom testemunho. Como está o meu testemunho diante do meu filho? Mesmo que ele sendo jovem ou adolescente, como está o meu testemunho e minha comunhão com o Senhor? Quando eu era adolescente e jovem, os meus pais sempre foram muito exemplo para mim. E até hoje, adulta, às vezes eu socorro a eles, porque eu sei dessa fé forte que habita neles. Como que está a fé que está habitando em você hoje? Às vezes, quando ele é jovem ou adolescente, parece que ele não precisa de ajuda, mas ele está te observando o tempo todo. Ele está vendo como você faz, como você busca. Ele, às vezes, não te pede socorro, mas ele te olha. E o que eu estou expressando para o meu filho? Irmãs, Lloyd e Eunice expressaram o Senhor. E por causa dessa expressão do Senhor, Timóteo foi útil. Que o Senhor faça cada uma de nós, né? A expressão dele. Aqui fala que a nossa comunicação não será afetada enquanto tiver o amor. Às vezes meu filho faz tanta coisa que me deixa nervosa e a gente não consegue expressar o amor de imediato. Mas Lloyd e Eunice conseguiram, você também consegue. Esse amor do Senhor tem que alcançar o seu filho independente da idade. E esse amor só acontece quando eu busco o Senhor. Ele tem visto você buscando o Senhor? Ele tem visto você orando por Ele. Uma coisa que me guardou, e eu tenho certeza que vai guardar os seus filhos, é quanto mais você buscar o Senhor, mais você entregar a vida dele ao Senhor, o Senhor vai honrar esse teu coração. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei que a dificuldade de muitas mães é como trazer esse filho ao Senhor. Falar, eu tento, incentivo para ir na reunião, mas chega uma hora que é uma escolha dele. E se ele não quiser, você vai continuar orando. O Senhor ouve a nossa oração. Tem um versículo que diz que as nossas orações são colocadas em taças de ouro para o Senhor. Eu não sei se seu filho está reunindo, se ele é jovem, está servindo,
mas continue perseverando em oração por ele. O amor vai constranger. O amor é a chama que mantém acesa a sua comunhão. Se você continuar consagrando a vida dele, ele vai ver que, independente da idade, ele tem com quem contar. E ele pode contar com você. Às vezes é mais difícil para um filho falar com o pai. Geralmente os homens são mais reservados. Mas a mãe é uma porta aberta. Independente da idade, ele vai sempre se chegar à mãe. Que tipo de mãe, tia, parente, amiga você está sendo? Você está sendo uma mãe que expressa o amor do Senhor? Eu não tenho filhos ainda, mas eu sirvo aos adolescentes e aos jovens. E o que eu gosto é que eu tenho que ser sempre um modelo. Um modelo de alguém que ama, um modelo de alguém que ora. Quantas vezes eu não tinha forças, mas eu fui encarregada de cuidar de algo, e por causa desse cuidado o Senhor me guardou. O seu filho, independente da idade, se ele é criança, se ele é jovem, se ele é adolescente, você foi encarregada de cuidar dele. É algo teu, que ninguém vai tirar. O Senhor confiou isso a você. Então vamos orar por eles, consagrar a vida deles. Quando um filho olha e vê o amor de Deus, a mãe amando o seu filho, isso vai constrangê-lo a fazê-lo mesmo também. Vocês são um exemplo de amor. E a gente só é exemplo daquilo que a gente vive e expressa. Então, o Senhor nos encoraje a continuar servindo, buscando. Senhor Jesus, o amor constrange, o amor é o exemplo. Deixe o amor guiar você. É por amor, irmãos. Só por amor que nós conseguimos colocar os jovens no serviço, consagrar eles ao Senhor. É você perseverando no seu amor para com o Senhor e para com Ele. Que o Senhor encoraje cada uma de vocês, independente da idade, continuar amando o seu filho e consagrando a vida dele ao Senhor. Por isso que o Ministério de Mulheres é tão importante, né, Marilda? Ele nos fortalece e nos ensina como fazer. Amém. Irmãs, vocês viram com tanto compartilhar das irmãs aqui, quão grande é a nossa responsabilidade em todas as áreas da mulher, na nossa casa, com nossos filhos, né? Às vezes se torna ser um peso até, né, irmãs? Para muitas de nós, né, com tantas coisas, tantas responsabilidades, em todas essas áreas são muito importantes. Não tem nenhuma menos importante que outra, todas são igualmente importantes. Nosso casamento, né, o Senhor construiu o casamento, é a unidade da família. Nossos filhos, nós temos que preparar para o Senhor, né? Ele passa pela criança, pela adolescência, mesmo de adulto, né? A gente escuta as irmãs falar que mesmo depois de grande, a gente ainda é preocupação para nós oramos por eles, né? E o ministério de oração, irmãs, é aquilo que vai permear todas as nossas vidas, né? Ministério de mulheres, irmã, é o nosso viver. Tudo que nós fazemos é um ministério. Se nós formos fiéis ao Senhor em todas as coisas, nós vamos ser boas servas, né? Com encargo, com visão. Que o Senhor nos dê sabedoria nesses últimos dias, irmãos, que nós venhamos nos fortalecer, para que sejamos fiéis em todos esses aspectos, que nós não fraquejemos com o nosso casamento, descuidando, né, do nosso marido, né, dos nossos filhos, em nada, no serviço da igreja também, possamos ser achadas fiéis, irmãs. O importante não é é importante o estágio, não vou falar que não é importante, que o Senhor, o estágio não é importante, mas o que nós não podemos é permanecer caídas. Se nós caímos, nós temos que nos levantar, perseverar, porque se o Senhor nos achar perseverando, buscando o estado que nós encontramos, é aquilo que os irmãos têm falado, é isso que vai contar para o Senhor. Nós contamos com a misericórdia do Senhor até o final, irmãs. Mesmo que nós não tenhamos com as vasilhas cheias de azeite, mas nós estamos buscando, nós estamos perseverando. É assim que o Senhor quer nos encontrar, irmãs. Perseverando junto com os irmãos na vida da igreja, apacentando as outras pessoas, né? Quando o Senhor dá algo na igreja, irmãs, o Senhor também dá a maneira daquilo ser feito. O ministério de mulheres é uma maneira de nós sermos aperfeiçoadas, exercermos nossos dons e crescermos em vida. Essa é a maneira que Deus preparou para nós, irmãs. Em Êxodo 12, quando Deus instituiu a Páscoa, era a noite anterior, onde um anjo ia passar sobre a terra do Egito e ia exterminar todos os filhos primogênitos antes da 10ª praga. E o anjo ia passar e exterminar todos os primogênitos dos homens e dos animais.
E eles tinham que comer a Páscoa naquela noite. E eles tinham que fazer exatamente como Deus ordenou. Então, eles tinham que se trancar nas suas casas, não poderiam sair, passar o sangue nos umbrais das portas, e ali dentro eles não poderiam ficar de qualquer maneira. Eles tinham, como que eles deveriam estar? Cingidos, com as vestes lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Quem que fica na sua casa com cajado na mão, vestido? A gente chega lá e fica todo... Isso expressa o que é a nossa condição, como nós estamos. E comer depressa. Além disso, eles tinham que comer o cordeiro depressa. Quando eu li aquilo, eu falei, por que comer depressa? Né? Por que comer o cordeiro depressa? Irmãs, é porque está relacionado ao tempo. Hoje, nós também temos que remir o tempo. Nós não podemos perder tempo com muitas coisas banais, são legítimas na nossa vida, mas às vezes não nos levam a resultados eternos. Né? Nós estamos aqui para nos preparar para a nossa vida eterna. Então, nós temos que cingir nossas vestes, calçar sandálias e ter cajado na mão. O que é isso? Está em posição de luta, em posição de vigília. O Senhor é que vai à nossa frente, irmãs. A luta não é nossa, a luta é do Senhor. Nós vemos no Velho Testamento, né, lá com os judeus, que o Senhor era por eles em toda situação. Quando eles oravam, o Senhor estava na frente deles, mas eles tinham que estar em posição de luta. Arregimentados, também essa é a nossa posição. O Ministério de Mulheres é a maneira prática que o Senhor nos deu para nós sermos aperfeiçoados. Então, se esse é o caminho, nós não podemos fazer diferente. Vamos estar nos serviços, orando, ou no ministério de oração, servindo na igreja, nos reunindo. Reunir com os irmãos é uma salvação para nós, irmãs. E nós estaremos dentro da casa. Quem está dentro da casa? Dentro da igreja. Se nós estamos aqui dentro, nós estamos guardados pelo Senhor. Que o Senhor nos fortaleça aqui dentro, irmãs. Né? E que isso, para finalizar, eu quero ler um versículo com as irmãs, que está em Hebreus 12, de 1 e 2, fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãs, eu vou tirar a palavra do pecado e vou emendar a frase. Fala assim: desembaraçando-nos de todo o peso que tenazmente nos assedia. O que tenazmente nos assedia, irmãs? Verdade, no dia a dia. Muitas vezes os nossos afazeres, nossas preocupações, as contas que temos que pagar, o nosso serviço do lar, às vezes. Muitas de nós trabalham fora. E a rotina, irmãs, muitas vezes nos traz preocupações extremas que nos cansam, nos dá uma estafa. Irmãs, vamos ter, às vezes, uma vida mais simples. Eu falo isso para mim também, porque eu trabalho fora, também tenho essa vida corrida, agitada, que nem as irmãs. Eu falo assim, porque eu sou uma dessas, irmãs. Nós temos, às vezes, que optar por ter um viver mais simples, deixar de fazer certas coisas, priorizar a leitura da palavra, a comunhão íntima com o Senhor. É isso que nós precisamos hoje para ser fortalecidas. Buscar o Senhor de todo o nosso coração, valorizar a palavra, as reuniões, tanta palavra rica que os irmãos têm nos falado hoje, uma mais preciosa que outra. Senhor Jesus, essas orações online com as irmãs de leitura de livro, da rede de apacentamento, irmãs, isso deve ser prioridade para nós. Estimular outras irmãs a participarem, é salvação para a irmã, é salvação para a minha casa. Parece que é pouca coisa, mas não é, irmãs, é o caminho que Deus nos deu. Se o Senhor nos deu esse caminho, nós não podemos fazer diferente do nosso jeito, da nossa maneira. Eu não preciso, eu vou ler sozinha, eu faço do meu jeito. Irmãs, o Senhor nos dá a maneira correta de fazer as coisas. E nós vamos ser abençoadas se seguirmos os caminhos que o Senhor nos dá. Amém, irmãs? Então, que possamos estar juntas. Nós não estamos sozinhas, nós estamos todas juntas aqui, caminhando juntas, umas para fortalecer as outras, irmãs. Nós temos as orações dos santos. Se a irmã ficar enfraquecida, porque nós vamos passar por momentos de fraqueza, irmãs. Nenhuma de nós é forte o suficiente para fazer todas as coisas. Mas nós temos a outra irmã, nós pedimos pedir oração pelas irmãs, para pedir ajuda. Não se isole, não fiquem sozinhas, irmãs. Vamos estar no corpo, unidas em oração, participando daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém. Amém, irmãs. Eu estava observando as irmãs aqui compartilhar e a gente vê quanto cuidado nós temos na vida da igreja, né? Cada irmã que estava compartilhando, eu estava pensando, puxa, como a gente é abençoada.
né? A irmã falando das crianças, dos casais, adolescentes. Nós estamos realmente no melhor lugar, somos muito privilegiadas, né, irmãs? E nós não estamos sozinhas, como a Marilda frisou agora, esmagadora, né, de irmãs. O encargo desse grupo, ele é para orar por assuntos de maior gravidade, né? Assuntos assim que têm uma maior gravidade, assuntos sigilosos, são levados para esse grupo de jejum e oração, para aqueles irmãos que têm encargo de estar orando e jejuando pelas situações. E nesse grupo nós temos diversas necessidades, irmãs. Nós temos doenças graves, né, crises no casamento, casamento que está em risco de separação. Temos também libertação, e outros assuntos também, irmã, né? Esse grupo tem nos ajudado assim bastante. Um outro grupo, irmãs, que nós temos é o grupo do Ministério de Irmãs, né? Esse grupo surgiu um pouco depois. Na verdade, esse grupo, irmãs, ele surgiu quando nós começamos, né, os irmãos começaram a dar mais ênfase sobre o Ministério de Irmãs, né? Então, foi criado esse grupo para as irmãs. Ele tem 25 irmãs hoje que fazem parte, e ele também é dividido por necessidades. Acho que ele também é dividido por necessidades, né, conforme o encargo. Às vezes a irmã tem encargo para orar mais pelas doenças, outro pelos casais, então é conforme o encargo, né? E esse grupo, irmãs, ele atua em conjunto com o grupo jejum e oração. Então, conforme as necessidades vão chegando, as irmãs vão direcionando os pedidos, né? Ou para o jejum e oração, ou para o grupo do Ministério de Irmãs. Esses grupos, irmãs, eles têm, assim, têm dado muito benefício para nós, né? Eles são grupos onde nós temos 2 irmãs que acompanham direto, né? É passado a lista toda semana é passada essa lista. Então, é um grupo que tem bastante cuidado, os pedidos são revisados, nós vamos atrás, sabemos o que tem acontecido, para estar sempre atualizando essa lista. E eu gostaria de dar uns testemunhos, irmãs, assim, a respeito de quanto esse grupo tem nos ajudado, né? Muitas irmãs que estão aqui, que eu estou vendo, fazem parte desses grupos. E, na prática, ele nos ajuda muito, porque as necessidades são muitas, né? Como já foi citado aqui, os dias são maus, né? E, ao longo dos dias, vão surgindo as necessidades. Então, esses grupos têm sido um socorro, principalmente, irmãs, na época do isolamento, onde nós não podíamos estar juntas, né? De repente, as reuniões foram suspensas, nós nos separamos, né? Ficamos longe umas das outras, e esse grupo foi um socorro, né? Foram chegando vários pedidos durante o isolamento, e os pedidos aumentaram muito, as necessidades aumentaram bastante, né? Então, realmente tem sido um socorro para nós. O Ministério de Oração foi um dos únicos ministérios que não parou, né? A oração, ela não para. Como eu disse, é um serviço a Deus, que é o principal serviço a Deus, e é um ministério que não para. Mesmo distantes umas das outras, nós nos mantivemos unidas através da oração. Então, eu encorajo novamente as irmãs à prática da oração, fazerem parte de algum grupo, né? Eu também faço parte de um grupo de quarta-feira de manhã, onde eu reúno com mais 3 irmãs. Tem sido uma bênção, agora nós já estamos podendo retomar algumas reuniões, né, presenciais. E essas quartas-feiras de manhã têm sido assim, uma bênção para mim, tem me fortalecido muito, né? Então, através da oração, nós somos fortalecidas, irmãs, né? Nós fortalecemos e depois podemos fortalecer outras, né? Eu gostaria, irmãs, de ler 2 versículos com vocês, né, para terminar. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Fala assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito.
Irmãs, o Senhor me tocou a ler esses versículos e a compartilhar também um pouco agora sobre o ministério de oração dos tempos finais, né? As irmãs falaram aqui já, nós temos recebido através da palavra profética, muito tem se falado que nós estamos nos últimos tempos, né, e o Senhor está voltando. E essa oração, né, dos tempos finais é aquela oração que nos leva a orar intercedendo por todos os homens, né? Nesse versículo que eu li, eu ressalto duas coisas, né? Antes de tudo e todos os homens, né? Como eu já falei, antes de tudo a oração. E todos os homens, né? O que Deus mais ama? São todos os homens, as pessoas, né? Aquilo que Deus mais ama são as pessoas. Então, essa oração dos tempos finais é realmente a necessidade do Senhor. Nós temos muitas necessidades, como já foi falado, né? Doenças, problemas familiares, mas essa é aquela oração onde a prioridade é a necessidade do Senhor. E ele fala, inclusive, aqui, né, de orar pelos governantes. Às vezes nós temos dificuldade de orar pelos nossos governantes, devido a tudo que a gente presencia, né? Mas quando nós oramos por um governante, é aquela oração que vai afetar toda a humanidade, né? Ela vai afetar nós cristãos e também toda a humanidade, né? Dependendo de uma lei que um governante aprovar, nós podemos perder a liberdade, por exemplo, de pregar o evangelho, uma liberdade de culto. Então, por isso que nós temos que orar sempre. Nós sabemos que as coisas vão apertar daqui para frente. Mas quanto mais tempo nós tivermos liberdade para pregar o evangelho, né, para sair, posso orar por você, né, quanto mais tempo nós tivermos, mais pessoas poderão ser salvas. Né? Então, por isso que o Senhor nos entregou para a igreja hoje esse ministério dos últimos tempos, que é a oração atual para os nossos dias de hoje e que está no coração do nosso Senhor, né? Lembrando de todos os homens, né? Irmãs, e agora, uma forma também de nós orarmos, de nós estarmos em espírito de oração, é louvando e adorando o nosso Senhor, né? Quando nós cantamos, nós louvamos, o Senhor está no nosso meio, Ele habita, né, no meio dos louvores. Então, eu convido cada uma de vocês a estar cantando o próximo hino. Amém? Passo para a Miriângela. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãs, foi muito bom as irmãs ali no sofá, né, falando para nós. Eu agradeço às irmãs pela palavra que vocês trouxeram a nós, né, e podem voltar para os seus lugares. Senhor Jesus, realmente a oração, irmãs, é o nosso primeiro e último recurso. E se você estiver enfraquecida, né, sempre vai ter uma irmã ao seu lado que possa te ajudar a orar. Então, irmãs, não desista, né? Nós precisamos ser fortalecidas, né? Para que possamos fortalecer umas às outras. E eu quero convidar as irmãs a ficarem de pé, para que nós possamos louvar mais uma vez o Senhor. E a mesa de café, irmã, está posta ali. Durante o hino, se algumas irmãs quiserem ir lá, só lembrem de não se aglomerar lá. Esperem uma irmã sair para você poder ir. Pode ir lá pegar um café, tomar uma água, fiquem à vontade. Mas vamos desfrutar mais uma vez do Senhor.